A Bíblia nos ensina no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Esta não é apenas uma promessa poética, é uma garantia espiritual de proteção para quem escolhe viver debaixo da cobertura de Deus. Quando começamos o dia buscando esta proteção, estamos ativando algo poderoso no mundo espiritual. Estamos declarando que a nossa confiança não está nas nossas próprias forças, mas sim no poder do Senhor que nos guarda. Muitas pessoas saem de casa todos os dias sem perceber que estão expostas espiritualmente, vulneráveis aos ataques do inimigo, às ciladas do mundo, aos perigos visíveis e invisíveis. Mas quando oramos pedindo proteção e livramento, estamos invocando o nome do Senhor sobre a nossa vida, sobre os nossos caminhos, sobre cada decisão que tomaremos. Jesus mesmo ensinou os seus discípulos a orar, dizendo: livra-nos do mal, porque ele sabia que precisaríamos desta proteção diária. Não é paranoia espiritual, é sabedoria celestial. Reconhecer que precisamos da guarda de Deus é um sinal de maturidade na fé, não de fraqueza. Hoje, ao fazeres esta oração, estás a tomar uma decisão consciente de não caminhar sozinho, de não confiar apenas no teu entendimento, mas de colocar a tua vida inteira nas mãos daquele que tem todo o poder no céu e na terra para te proteger. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós vimos a Tua presença nesta manhã com corações gratos e reverentes. Reconhecemos que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Senhor, antes de sairmos para este dia, precisamos da Tua cobertura espiritual sobre as nossas vidas. Pedimos que nos revistas com a armadura completa de Deus, para que possamos resistir no dia mau e permanecer firmes depois de termos vencido tudo. Que o cinturão da verdade esteja bem apertado em volta da nossa cintura, que a couraça da justiça proteja o nosso peito, que os nossos pés estejam calçados com a preparação do Evangelho da paz. Senhor, que tomemos o escudo da fé, com o qual possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Coloca sobre as nossas cabeças o capacete da salvação e nas nossas mãos a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Pai, oramos em nome de Jesus, pedindo proteção total e completa para cada pessoa que está a fazer esta oração agora. Protege a nossa vida, a nossa saúde, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito de todo o mal que possa vir contra nós hoje. Senhor, Tu conheces os perigos que enfrentaremos hoje, aqueles que vemos e aqueles que não vemos. Por isso, clamamos pela Tua proteção sobrenatural. Que os Teus anjos acampem ao nosso redor e nos livrem de todo o perigo. Conforme está escrito no Salmo 91, Tu darás ordem aos Teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Que esses mensageiros celestiais nos acompanhem para onde quer que formos hoje. Pai, protege os nossos passos no trânsito. Se vamos dirigir, que a Tua mão guie o volante. Se vamos como passageiros, que estejas no controle de cada veículo. Livra-nos de acidentes, de colisões, de qualquer tragédia nas estradas. Que nenhum mal nos sobrevenha, nenhuma praga chegue à nossa tenda. Senhor, protege-nos de pessoas mal intencionadas que possam cruzar o nosso caminho hoje. Livra-nos de assaltantes, de violentos, de quem deseja fazer-nos mal. Que sejamos invisíveis aos olhos daqueles que tramam o mal.
confunde os planos dos ímpios contra nós. Frustra as intenções dos que buscam a nossa ruína. Pai Celestial, pedimos proteção especial sobre as nossas famílias neste dia. Cobre com o teu sangue precioso cada membro da nossa casa. Os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, que todos estejam debaixo da tua proteção onde quer que estejam. Senhor, as nossas crianças que vão para a escola hoje, vai com elas. Protege-as de bullying, de más influências, de perigos no caminho. Que aprendam com facilidade, que sejam respeitadas, que voltem para casa em segurança. Os nossos jovens que enfrentam tantas tentações neste mundo, guarda-os de se desviarem dos teus caminhos. Livra-os das drogas, do álcool, da imoralidade, de amizades que os afastam de ti. Senhor, os nossos idosos que estão mais frágeis, fortalece-os, protege a saúde deles, guarda-os de quedas, de doenças, de solidão, que sintam a tua presença constante ao lado deles. Pai, protege os nossos lares enquanto estamos fora. Que nenhum ladrão entre, que nenhum mal penetre nas nossas casas. Coloca anjos nas portas e nas janelas. Que o sangue de Jesus esteja sobre cada canto da nossa habitação. Senhor Deus, pedimos proteção sobre o nosso trabalho e sustento neste dia. Vai conosco para o nosso local de trabalho. Protege-nos de acidentes laborais, de injustiças, de perseguições. Que sejamos produtivos, eficientes, respeitados. Livra-nos de chefes tiranos, de colegas invejosos, de ambientes tóxicos. Senhor, se há quem fala mal de nós no trabalho, cala essas bocas. Se há quem trama contra a nossa posição, frustra esses planos. Que a verdade sobre o nosso caráter e competência prevaleça sempre. Pai, protege as nossas finanças. Livra-nos de perdas inesperadas, de gastos imprevistos que não podemos suportar. Guarda o nosso dinheiro de ladrões, de fraudes, de burlas. Que possamos gerir bem o que tu nos dás. Senhor, protege os nossos negócios, se os temos. Que prosperem, que cresçam, que deem fruto. Livra-nos de clientes desonestos, de fornecedores fraudulentos, de sócios traiçoeiros. Que haja integridade em todas as nossas transações comerciais. Pai, se hoje temos reuniões importantes, decisões cruciais a tomar, vai à nossa frente. Prepara o caminho. Dá-nos sabedoria para falar o que é certo, para decidir com acerto. Pai amado, pedimos proteção especial sobre a nossa saúde neste dia. Fortalece o nosso sistema imunológico. Livra-nos de vírus, de bactérias, de qualquer doença que tente atacar o nosso corpo. Que o nosso corpo seja um templo saudável do Espírito Santo. Senhor, se há alguma enfermidade tentando se manifestar em nós agora, nós a repreendemos em nome de Jesus. Ordenamos que toda doença saia, que todo sintoma desapareça. Pelo poder do sangue de Jesus, declaramos saúde sobre os nossos corpos. Pai, protege especialmente aqueles que estão em tratamento médico neste momento. Que os medicamentos façam efeito, que os tratamentos sejam eficazes, que haja recuperação completa. Livra-os de efeitos colaterais graves, de complicações, de piora do quadro clínico. Senhor, protege a nossa mente de pensamentos negativos, de ansiedade paralisante, de depressão opressora. Enche a nossa mente com os teus pensamentos, com esperança, com paz. Livra-nos de ataques de pânico, de crises de ansiedade, de pensamentos suicidas. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Senhor, pedimos proteção sobre as nossas emoções hoje. Sabemos que o inimigo tentará nos provocar, nos irritar, nos desestabilizar emocionalmente. Guarda o nosso coração de explosões de raiva, de palavras precipitadas, de reações que depois lamentaremos. Dá-nos domínio próprio, paciência, mansidão. Pai, se hoje encontrarmos pessoas difíceis,
dá-nos graça para lidar com elas. Se alguém nos ofender, ajuda-nos a não revidar. Se alguém nos provocar, dá-nos sabedoria para não cair na armadilha. Que sejamos pacificadores, não causadores de conflitos. Senhor, protege os nossos relacionamentos. Guarda o nosso casamento de tentações, de traições, de divisões. Que o amor entre os cônjuges seja fortalecido hoje. Livra-nos de discussões desnecessárias, de brigas por coisas pequenas, de palavras que ferem. Pai, protege as nossas amizades verdadeiras, que sejam fortalecidas, que sejam abençoadas. Livra-nos de amigos falsos, de pessoas que só se aproximam quando precisam de algo. Dá-nos discernimento para saber em quem confiar. Senhor, protege os nossos relacionamentos familiares, onde a mágoa traz cura, onde a distância traz reconciliação, onde há conflito traz paz. Pai Celestial, pedimos proteção sobre a nossa vida espiritual neste dia. Guarda-nos de nos afastarmos de Ti, de negligenciarmos a oração, de esquecermos a Tua palavra, que a nossa comunhão contigo seja constante ao longo do dia. Senhor, livra-nos da tentação. Sabemos que o diabo anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Mas nós resistimos a ele firmes na fé, que não caiamos em nenhuma armadilha que o inimigo prepare hoje. Mas se o inimigo tentar nos tentar através da luxúria, fortalece-nos para resistir. Se vier através da cobiça, dá-nos contentamento. Se vier através da mentira, estabelece-nos na verdade. Que não demos lugar ao diabo em nenhuma área da nossa vida. Senhor, protege-nos de feitiçarias, de bruxarias, de trabalhos de macumba feitos contra nós. Quebramos todo o laço espiritual maligno. Anulamos toda maldição lançada sobre a nossa vida. Pelo poder do sangue de Jesus, estamos livres de toda opressão demoníaca. Pai, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Esta é a herança dos servos do Senhor. Senhor Deus, pedimos proteção sobre as nossas decisões hoje. Vai à nossa frente em cada escolha que tivermos de fazer. Guia-nos pelo caminho certo. Livra-nos de tomar decisões precipitadas que depois lamentaremos. Dá-nos sabedoria do alto. Pai, se hoje tivermos de assinar algum contrato, algum documento importante, dá-nos discernimento para ler as entrelinhas. Livra-nos de acordos desvantajosos, de compromissos que nos prejudicarão. Que o Teu Espírito nos alerte se algo não está certo. Senhor, protege as nossas palavras hoje. Que falemos o que edifica, o que encoraja, o que abençoa. Livra-nos de falar o que não devemos, de fofocar, de criticar. Coloca uma guarda na nossa boca, vigia a porta dos nossos lábios. Pai, se hoje tivermos de dar algum testemunho da nossa fé, dá-nos ousadia e sabedoria. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que atraiam as pessoas para Ti e não as afastem. Que sejamos luz neste mundo de trevas. Senhor, protege a nossa reputação. Guarda-nos de falsas acusações, de mal-entendidos, de interpretações erradas das nossas ações. Que a nossa integridade fale por nós. Pai amado, pedimos proteção sobre as nossas finanças de forma mais profunda. Livra-nos de dívidas que não conseguiremos pagar. Guarda-nos de gastos impulsivos, de compras desnecessárias, de desperdício de recursos. Dá-nos sabedoria para administrar bem o que temos. Senhor, protege-nos de golpes financeiros, de pirâmides, de investimentos fraudulentos. Que não sejamos enganados por promessas de enriquecimento rápido. Dá-nos discernimento para identificar fraudes antes de cairmos nelas. Pai, se hoje tivermos de fazer alguma transação bancária importante, vai conosco. Protege os nossos dados, as nossas senhas, as nossas contas. Livra-nos de hackers, de clonagem de cartões, de roubo de identidade. Senhor, protege o nosso emprego. Se há ameaça de demissão,
frustra esses planos. Se a empresa está em crise, traz soluções, que o nosso sustento esteja garantido. Livra-nos do desemprego, da falta, da necessidade. Pai, protege os nossos bens materiais, a nossa casa, o nosso carro, os nossos pertences, que não sejam roubados, danificados ou perdidos. Coloca a tua mão de proteção sobre tudo o que é nosso. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos sonhos e projetos. Sabemos que tens planos para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Que esses planos se cumpram. Livra-nos de desistir dos sonhos que tu colocaste no nosso coração. Pai, se há projetos que queremos iniciar, abre as portas certas e fecha as erradas. Guia-nos no caminho que devemos seguir. Livra-nos de investir tempo e recursos em coisas que não são da tua vontade. Dá-nos clareza de visão. Senhor, protege a nossa criatividade, os nossos talentos, os nossos dons, que sejam usados para a tua glória. Livra-nos de desperdiçar as habilidades que tu nos deste, que possamos ser frutíferos em tudo o que fizermos. Pai, se há pessoas que invejam o nosso sucesso, que tentam nos copiar ou sabotar, frustra esses planos. Que o que é nosso por direito divino não nos seja tirado. Protege a nossa originalidade, a nossa identidade única. Senhor, protege os nossos estudos se estamos a aprender algo novo. Dá-nos capacidade de compreensão, boa memória, concentração. Que possamos absorver o conhecimento necessário. Livra-nos de bloqueios mentais, de brancos na hora das provas. Pai Celestial, pedimos proteção sobre a nossa vida social. Livra-nos de más companhias que corrompem os bons costumes. Dá-nos discernimento para escolher bem com quem nos relacionamos. Que as nossas amizades sejam edificantes e não destrutivas. Senhor, se há pessoas tóxicas na nossa vida, dá-nos sabedoria para nos afastarmos delas com amor, mas com firmeza. Livra-nos de relacionamentos que drenam a nossa energia, que nos puxam para baixo, que nos afastam de ti. Pai, protege-nos de fofocas e intrigas. Se alguém está a falar mal de nós pelas costas, traz isso à luz. Confunde as línguas dos que tramam contra nós. Que a verdade prevaleça sempre. Livra-nos de sermos associados a escândalos ou situações comprometedoras. Senhor, protege a nossa presença nas redes sociais. Guarda-nos de publicar coisas que depois lamentaremos. Dá-nos sabedoria para usar a tecnologia de forma saudável. Livra-nos de vícios digitais, de comparações que nos fazem mal, de exposição excessiva. Pai, protege-nos de cyberbullying, de ataques virtuais, de difamação online. Que a nossa reputação digital seja preservada. Livra-nos de cair em armadilhas na internet, de pessoas mal intencionadas que se escondem atrás de perfis falsos. Senhor Deus, pedimos proteção sobre a nossa vida emocional, de forma ainda mais profunda. Cura as feridas do passado que ainda doem. Sara as memórias traumáticas que nos assombram. Livra-nos de pesadelos, de recordações que nos paralisam, de dores que não cicatrizam. Pai, se há mágoas não resolvidas no nosso coração, ajuda-nos a perdoar. Livra-nos da amargura, do ressentimento, do desejo de vingança, que possamos soltar o que nos prende ao passado e caminhar livres para o futuro. Senhor, protege-nos de rejeição. Se hoje alguém nos rejeitar, que isso não nos defina. Lembra-nos de que somos aceites por Ti, amados por Ti, escolhidos por Ti. Que a opinião dos homens não tenha mais peso do que a Tua opinião sobre nós. Pai, livra-nos de inseguranças paralisantes, de baixa autoestima, de sentimentos de inferioridade. Ajuda-nos a ver-nos como Tu nos vês, preciosos, valiosos, dignos de amor. Que possamos caminhar de cabeça erguida, sabendo quem somos em Ti. Senhor, protege-nos de relacionamentos abusivos.
Se estamos em alguma situação de abuso emocional, físico ou psicológico, dá-nos coragem para sair. Envia pessoas certas para nos ajudar. Pai amado, pedimos proteção sobre os nossos sentidos hoje. Protege os nossos olhos do que não devem ver. Livra-nos de imagens impuras, de conteúdos violentos, de coisas que contaminam a nossa mente. Que vejamos o mundo com os teus olhos, com compaixão e pureza. Senhor, protege os nossos ouvidos do que não devem escutar. Livra-nos de conversas tóxicas, de músicas que nos afastam de Ti, de palavras de desânimo e incredulidade. Que ouçamos a Tua voz acima de todas as outras vozes. Pai, protege a nossa boca do que não devemos falar. Guarda-nos de blasfêmias, de palavrões, de maledicências. Que as nossas palavras sejam sempre agradáveis, como favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Senhor, protege o nosso tato. Livra-nos de tocar no que não devemos, de pegar no que não nos pertence, de ter contactos físicos inapropriados. Que as nossas mãos sejam usadas para abençoar, para ajudar, para servir. Pai, protege o nosso olfato e o nosso paladar. Livra-nos de vícios alimentares, de substâncias que prejudicam o nosso corpo. Que tenhamos domínio próprio sobre os nossos apetites físicos. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa vida de oração. Que o inimigo não consiga nos distrair quando estamos a orar. Livra-nos de sonolência durante a oração, de mente divagante, de frieza espiritual. Que a nossa comunicação contigo seja fervorosa e constante. Pai, protege o nosso tempo de leitura da Bíblia, que possamos compreender a Tua palavra, que ela penetre fundo no nosso coração. Livra-nos de ler a Bíblia de forma mecânica, sem absorver o que lemos. Abre os nossos olhos para vermos maravilhas na Tua lei. Senhor, protege a nossa vida de jejum quando jejuamos. Fortalece-nos fisicamente durante o jejum. Livra-nos de fraquezas excessivas, de tonturas perigosas. Que o jejum seja uma bênção e não um fardo, que traga avanços espirituais reais. Pai, protege a nossa vida de adoração, que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Livra-nos de adoração mecânica, de louvor sem significado. Que cada canção que cantamos seja uma oferta sincera do nosso coração. Senhor, protege o nosso envolvimento na igreja local. Livra-nos de divisões, de contendas, de fofocas dentro da comunidade de fé. Que sejamos instrumentos de unidade e não de divisão. Pai Celestial, pedimos proteção sobre os nossos hábitos e rotinas. Ajuda-nos a desenvolver hábitos saudáveis que honram o nosso corpo e glorificam o Teu nome. Livra-nos de vícios destrutivos, de compulsões que nos escravizam, de rotinas que nos afastam de Ti. Senhor, protege o nosso sono esta noite quando chegarmos ao fim do dia. Que possamos dormir em paz, sem insônias, sem pesadelos. Que o nosso sono seja reparador e restaurador. Livra-nos de distúrbios do sono que prejudicam a nossa saúde. Pai, protege a nossa alimentação. Dá-nos sabedoria para escolher alimentos saudáveis. Livra-nos de transtornos alimentares, de gula, de anorexia, de bulimia. Que possamos cuidar bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Senhor, protege a nossa prática de exercício físico. Livra-nos de lesões, de acidentes durante o treino. Fortalece os nossos músculos, os nossos ossos, o nosso sistema cardiovascular. Que possamos manter o corpo saudável e ativo. Pai, protege as nossas atividades de lazer e descanso, que saibamos equilibrar trabalho e descanso. Livra-nos de ser workaholics que se esgotam. Ensina-nos a descansar como Tu descansaste no 7º dia. Senhor Deus, pedimos proteção sobre os nossos planos para o futuro. Tu conheces o dia de amanhã, mas nós não.
Por isso confiamos os nossos planos às tuas mãos, que possamos fazer planos, mas sempre submetidos à tua vontade soberana. Pai, se tens algo diferente preparado para nós do que aquilo que planeamos, dá-nos flexibilidade para aceitar. Livra-nos de ser teimosos nos nossos próprios caminhos, que possamos dizer como Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Senhor, protege os nossos sonhos de aposentadoria, de velhice tranquila. Que possamos envelhecer com dignidade, com saúde, com provisão financeira. Livra-nos de uma velhice cheia de doenças e necessidades. Pai, protege a herança que deixaremos para os nossos filhos. Não apenas herança material, mas principalmente herança espiritual. Que possamos transmitir-lhes fé genuína, valores sólidos, caráter íntegro. Que as próximas gerações da nossa família sirvam ao Senhor. Senhor, protege o nosso legado. Que quando partirmos desta terra, deixemos marcas positivas. Que as pessoas se lembrem de nós como pessoas de fé, de amor, de integridade. Que o nosso testemunho perdure. Pai amado, pedimos proteção sobre as nossas lutas secretas, aquelas que ninguém conhece a não ser tu. Sabemos que nada está oculto aos teus olhos. Tu vês as batalhas que travamos em silêncio, as lágrimas que derramamos quando ninguém está a ver. Senhor, vem em nosso socorro nessas lutas, livra-nos de pensamentos obsessivos que nos atormentam. Quebra ciclos viciosos de comportamento que nos envergonham. Dá-nos vitória sobre pecados secretos que nos escravizam há tanto tempo. Pai, se há vícios que mantemos escondidos, traz-los à luz para que possam ser curados. Dá-nos coragem para buscar ajuda se necessário. Livra-nos da vergonha que nos impede de pedir auxílio, que possamos ser livres de verdade. Senhor, protege-nos de hipocrisia espiritual. Livra-nos de aparentar uma coisa por fora quando por dentro estamos destruídos. Que haja coerência entre o que professamos e o que vivemos. Ajuda-nos a ser autênticos na nossa fé. Pai, se há áreas da nossa vida que ainda não entregamos a Ti, ajuda-nos a render tudo. Que não haja partes compartimentadas da nossa vida onde Tu não és o Senhor. Queremos que reines sobre tudo em nós. Senhor, pedimos proteção sobre o final deste dia quando ele chegar. Que possamos voltar para casa em segurança, com saúde, com paz. Que ao deitarmos a cabeça no travesseiro esta noite, possamos olhar para trás e ver a Tua mão nos guiando o dia todo. Pai, que ao terminar este dia, tenhamos motivos para Te agradecer. Que possamos reconhecer as Tuas bênçãos, a Tua proteção, a Tua provisão. Que não demos por garantido tudo o que fizeste por nós hoje. Livra-nos de ingratidão. Senhor, se hoje enfrentarmos dificuldades, que ao fim do dia possamos ver que não estivemos sozinhos. Que possamos perceber que Tu estavas conosco em cada momento difícil, segurando a nossa mão, carregando-nos quando não conseguíamos caminhar. Pai, que ao terminar este dia estejamos mais perto de Ti do que estávamos ao começá-lo. Que tenhamos crescido espiritualmente, que tenhamos aprendido algo novo sobre Ti, sobre nós mesmos. Que este dia não seja desperdiçado, mas seja um dia que conta para a eternidade. Senhor, protege-nos até que chegue o dia em que te veremos face a face. Até lá, guarda-nos, preserva-nos, santifica-nos, prepara-nos para aquele dia glorioso. Pai Celestial, pedimos proteção sobre os nossos ministérios e chamados. Se Tu nos chamaste para alguma obra específica, que possamos cumpri-la fielmente. Livra-nos de distrações que nos desviem do propósito. Guarda-nos de desânimo quando os resultados demorarem a aparecer. Senhor, protege os líderes espirituais que Tu colocaste sobre as nossas vidas. Os nossos pastores, os nossos mentores, os nossos conselheiros espirituais, fortalece-os, encoraja-os, supre todas as suas necessidades.
Livra-os de desânimo, de burnout ministerial, de ataques do inimigo. Pai, protege as nossas igrejas locais, que sejam casas de oração, de adoração verdadeira, de ensino sólido da palavra. Livra-as de heresias, de divisões, de escândalos. Que sejam faróis de luz nas comunidades onde estão inseridas. Senhor, protege os missionários que estão em campos difíceis ao redor do mundo. Muitos arriscam as suas vidas para levar o evangelho a lugares perigosos. Guarda-os, supre-os, dá-lhes fruto no seu trabalho. Que vejam almas sendo salvas. Pai, protege os cristãos perseguidos em países hostiais ao evangelho. Fortalece-os na fé, consola-os no sofrimento, livra-os dos seus perseguidores quando for da tua vontade. Senhor Deus, pedimos proteção sobre a Igreja Universal de Cristo ao redor do mundo. Que possamos permanecer fiéis à verdade do Evangelho num tempo de tanto engano. Livra-nos de doutrinas falsas, de falsos profetas, de lobos vestidos de ovelhas. Pai, protege especialmente os novos convertidos, que não sejam enganados logo no início da sua jornada de fé. Envia pessoas maduras espiritualmente para os discipular, para os ensinar, para os proteger, que cresçam fortes na fé. Senhor, protege os jovens cristãos que enfrentam tanta pressão para se conformarem com o mundo. Dá-lhes coragem para serem diferentes, para nadarem contra a corrente, que não tenham vergonha do Evangelho. Livra-os de se envergonharem de ti. Pai, protege os casais cristãos que estão a lutar para manter os seus casamentos firmes num mundo que banaliza o divórcio. Fortalece os laços matrimoniais. Renova o amor entre marido e mulher. Livra-os de tentações de infidelidade, de comparações destrutivas. Senhor, protege as famílias cristãs, que os pais eduquem os filhos no caminho em que devem andar, que os filhos honrem os seus pais. Que haja amor, respeito, comunicação saudável dentro dos lares. Pai amado, pedimos proteção sobre as crianças e adolescentes neste dia. Eles são tão vulneráveis, tão influenciáveis. Protege-os de abusos de qualquer tipo. Livra-os de predadores, de pessoas mal intencionadas que possam querer fazer-lhes mal. Senhor, protege a inocência das crianças. Num mundo que tenta roubar a infância tão cedo, guarda-as. Que possam crescer em ambientes saudáveis, seguros, amorosos. Livra-as de traumas que marquem as suas vidas para sempre. Pai, protege os adolescentes das pressões do grupo. Dá-lhes força para dizer não às drogas, ao álcool, ao sexo antes do casamento. Que não cedam à pressão dos amigos. Ajuda-os a escolher amizades que os edificam. Senhor, protege os estudantes universitários que estão longe de casa pela primeira vez. Muitos estão vulneráveis, enfrentando liberdade pela primeira vez sem supervisão. Guarda-os de tomarem decisões que lamentarão. Pai, protege os órfãos, as crianças abandonadas, as que não têm quem cuide delas. Levanta pessoas para serem pais e mães para essas crianças. Que encontrem lares amorosos onde possam crescer em segurança. Senhor, pedimos proteção sobre os idosos e vulneráveis da nossa sociedade. Muitos estão sozinhos, esquecidos, negligenciados. Envia pessoas para cuidar deles, para lhes fazer companhia, para suprir as suas necessidades. Pai, protege os idosos de abusos financeiros. Muitos são enganados, têm as suas economias roubadas por pessoas sem escrúpulos. Dá-lhes discernimento, envia pessoas honestas para os ajudar a gerir as suas finanças. Senhor, protege os doentes terminais. Que não morram sozinhos, sem dignidade. Que tenham cuidados paliativos adequados, que sintam amor até o último momento. Prepara os seus corações para a eternidade, se ainda não te conhecem. Pai, protege as pessoas com deficiência. Livra-as de discriminação, de abuso, de negligência, que sejam tratadas com dignidade e respeito.
Levanta defensores que lutem pelos seus direitos, que garantam a sua inclusão na sociedade. Senhor, protege os refugiados e deslocados de guerra. Milhões de pessoas fugiram das suas casas por causa de conflitos. Provê abrigo, comida, segurança. Toca o coração das nações para receberem essas pessoas com compaixão. Pai Celestial, pedimos proteção sobre as autoridades que governam as nações. Mesmo quando não concordamos com elas, Tu nos chamas a orar por elas. Dá-lhes sabedoria para governar com justiça, para tomar decisões que beneficiem o povo e não apenas interesses próprios. Senhor, protege os juízes e magistrados. Que julguem com imparcialidade, que não se deixem corromper, que a justiça prevaleça nos tribunais. Livra o sistema judicial de corrupção, de favoritismos, de injustiças. Pai, protege os policiais e forças de segurança. Eles arriscam as suas vidas todos os dias para manter a ordem. Guarda-os de perigo. Dá-lhes sabedoria nas suas intervenções. Livra-os de brutalidade, de abuso de poder. Senhor, protege os bombeiros e equipas de resgate. Quando há emergências, são eles que correm para o perigo enquanto outros fogem. Preserva as suas vidas, dá-lhes sucesso nas suas missões de salvamento. Pai, protege os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos que cuidam dos doentes. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, para tratar eficazmente. Livra-os de erros médicos, de processos injustos, de burnout. Senhor Deus, pedimos proteção sobre os professores e educadores. Eles moldam as mentes das próximas gerações. Dá-lhes paciência infinita, amor pelos alunos, paixão pelo ensino. Livra-os de desvalorização, de salários injustos, de falta de recursos. Pai, protege os agricultores e trabalhadores rurais. Eles produzem o alimento que chega às nossas mesas. Abençoa as suas colheitas, protege-os de pragas, de secas, de desastres naturais. Que tenham provisão abundante. Senhor, protege os trabalhadores da construção civil. Muitos trabalham em condições perigosas, em grandes alturas. Guarda-os de acidentes, de quedas fatais. Que voltem para casa sãos e salvos todos os dias. Pai, protege os motoristas profissionais, caminhonistas que passam dias na estrada, motoristas de autocarro responsáveis por muitas vidas. Dá-lhes atenção redobrada, livra-os de acidentes, de assaltos nas estradas. Senhor, protege os marinheiros e pescadores. O mar é imprevisível e perigoso. Guarda-os de tempestades, de naufrágios, que possam voltar para suas famílias em segurança. Pai amado, pedimos proteção sobre os cientistas e investigadores que trabalham para melhorar a vida humana. Que as suas descobertas sejam usadas para o bem e não para o mal. Livra-os de pressões para manipular resultados, de financiamentos que comprometem a integridade. Senhor, protege os jornalistas que arriscam as suas vidas para trazer a verdade à luz. Em muitos países, jornalistas são perseguidos, presos, mortos por fazerem o seu trabalho. Guarda-os, dá-lhes coragem, protege as suas fontes. Pai, protege os artistas e criativos que usam os seus talentos para glorificar o teu nome. Que a sua arte seja um testemunho da tua beleza e criatividade. Livra-os de ter de comprometer os seus valores para conseguir sucesso. Senhor, protege os empresários e empreendedores, que construam negócios éticos, que tratem bem os seus empregados, que contribuam positivamente para a sociedade. Livra-os de ganância, de práticas desonestas. Pai, protege os voluntários que doam o seu tempo para causas nobres, que não se cansem de fazer o bem. Multiplica o impacto do seu trabalho, supre as suas necessidades enquanto servem aos outros. Senhor, pedimos proteção sobre o meio ambiente que tu criaste. A terra geme sob o peso da exploração humana. Levanta consciências para cuidar melhor da criação.
que haja equilíbrio entre progresso e preservação. Pai, protege os animais da tua criação. Livra-os de maus tratos, de extinção, de sofrimento desnecessário. Tu cuidas até dos pardais e nenhum deles cai ao chão sem que tu saibas. Senhor, protege as florestas, os oceanos, o ar que respiramos. Que as próximas gerações possam também desfrutar da beleza da criação. Livra-nos de destruir irreversivelmente o que tu criaste com tanto cuidado. Pai, protege as fontes de água potável. Milhões de pessoas não têm acesso à água limpa. Provê soluções, levanta pessoas para resolver esta crise, que ninguém morra de sede num planeta que é maioritariamente água. Senhor, protege-nos de desastres naturais. Sabemos que vivemos num mundo caído onde estas coisas acontecem, mas pedimos a tua misericórdia. Livra-nos de terremotos devastadores, de tsunamis, de furacões destruidores. Pai Celestial, pedimos proteção sobre a nossa nação. Abençoa esta terra, guarda as suas fronteiras, prospera o seu povo. Que haja paz nas ruas, justiça nos tribunais, integridade no governo. Livra-nos de guerras, de conflitos civis, de divisões. Senhor, protege-nos de pandemias e doenças que se espalham rapidamente. Vimos o estrago que uma pandemia pode fazer. Guarda-nos de novos surtos. Dá sabedoria aos profissionais de saúde para responder eficazmente a ameaças sanitárias. Pai, protege-nos de crises econômicas que empobrecem o povo, que haja gestão sábia dos recursos da nação, que a economia cresça de forma sustentável, que haja emprego para todos, que a inflação seja controlada. Senhor, protege-nos de ataques terroristas. Há pessoas que querem causar medo e destruição. Frustra os seus planos, prende-os antes que possam agir. Que vivamos em paz e segurança. Pai, protege-nos de desastres tecnológicos. Vivemos numa era digital onde um ataque cibernético pode paralisar um país inteiro. Guarda os sistemas críticos, as infraestruturas essenciais. Senhor Deus, pedimos proteção sobre a verdade num tempo de tantas mentiras. Há uma guerra contra a verdade, onde factos são manipulados, onde a realidade é distorcida. Ajuda-nos a discernir entre verdade e mentira. Pai, protege-nos de propaganda e lavagem cerebral. Há forças que querem controlar o que pensamos, o que acreditamos. Dá-nos mentes críticas que questionam, que pesquisam, que não aceitam tudo o que ouvem sem verificar. Senhor, protege a liberdade de expressão. Em muitos lugares, as pessoas são silenciadas por dizerem a verdade. Levanta defensores da liberdade que lutem contra a censura, contra a tirania. Pai, protege a liberdade religiosa. Há países onde é crime ser cristão, onde as pessoas são presas por possuírem uma Bíblia. Intervém em favor dos teus filhos perseguidos. Abre portas para o Evangelho onde hoje estão fechadas. Senhor, protege as Escrituras sagradas. Há quem queira distorcer a tua palavra, reinterpretá-la para servir agendas humanas. Que a Bíblia permaneça pura, que seja traduzida fielmente para todas as línguas. Pai amado, pedimos proteção sobre as gerações futuras. As crianças que nascerão amanhã, que mundo encontrarão? Ajuda-nos a deixar-lhes um legado melhor. Que não herdem apenas dívidas e problemas, mas também fé e esperança. Senhor, protege as famílias que ainda serão formadas, os casamentos que ainda acontecerão, os filhos que ainda nascerão. Que sejam famílias fundamentadas em Ti, que coloquem a Tua palavra como base das suas vidas. Pai, protege as vocações que ainda serão descobertas. Há crianças hoje que serão os líderes de amanhã. Prepara-as desde agora. Desenvolve nelas os dons e talentos que usarás no futuro, que cresçam fortes na fé. Senhor, protege os avivamentos que ainda virão. Sabemos que Tu não terminaste com esta geração. Ainda há despertares espirituais pela frente. Prepara o terreno, prepara os corações. Que vejamos multidões se voltando para Ti. Pai,
protege a segunda vinda de Cristo. Sabemos que virás novamente conforme prometeste. Até lá, ajuda-nos a viver em santidade, em prontidão, que não sejamos apanhados desprevenidos quando voltares. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos pensamentos mais íntimos. Tu conheces cada pensamento antes mesmo de o formarmos. Purifica a nossa mente, livra-nos de pensamentos impuros, de fantasias pecaminosas, de imaginações vãs. Pai, protege-nos de pensamentos suicidas. Se alguém que está a ouvir esta oração luta com ideação suicida, intervém agora mesmo. Mostra-lhe que a vida vale a pena, que há esperança, que tu tens um propósito para a sua existência. Livra-a da opressão demoníaca que sussurra mentiras. Senhor, protege-nos de pensamentos obsessivos e compulsivos. Há pessoas atormentadas por pensamentos repetitivos que não conseguem controlar. Traz libertação, traz paz mental, que possam experimentar descanso na mente. Pai, protege-nos de pensamentos de dúvida que minam a nossa fé. Quando o inimigo sussurrar, será que Deus existe mesmo? Será que Ele se importa? Fortalece-nos na certeza da tua existência e do teu amor. Senhor, protege-nos de pensamentos de comparação que geram inveja. Ajuda-nos a nos alegrarmos com o sucesso dos outros em vez de sentirmos inveja. Livra-nos de cobiça do que pertence ao próximo. Pai Celestial, pedimos proteção sobre as nossas motivações. Que façamos tudo para a tua glória e não para a exaltação própria. Livra-nos de buscar aplausos humanos, de viver para impressionar os outros. Que a tua aprovação seja suficiente para nós. Senhor, protege-nos de orgulho espiritual. É tão fácil olhar para outros cristãos e pensar que somos melhores. Lembra-nos de que tudo o que temos e somos vem de ti. Se há algum bem em nós, é obra tua, não nossa. Pai, protege-nos de legalismo que mata a alegria da salvação. Livra-nos de transformar a fé numa lista de regras a cumprir. Ajuda-nos a lembrar que fomos salvos pela graça, não pelas obras. Senhor, protege-nos de liberalismo que distorce a verdade, a quem use a graça como desculpa para pecar. Ajuda-nos a encontrar o equilíbrio bíblico entre graça e santidade. Pai, protege-nos de fanatismo religioso que afasta as pessoas de ti. Que sejamos radicais no amor, não no julgamento. Que as pessoas vejam Cristo em nós e sejam atraídas, não repelidas. Senhor Deus, pedimos proteção sobre os nossos relacionamentos com pessoas de outras religiões. Dá-nos sabedoria para partilhar a nossa fé com amor e respeito. Que não sejamos arrogantes ou ofensivos, mas também que não comprometamos a verdade do Evangelho. Pai, protege-nos de sincretismo religioso. Há quem tente misturar o cristianismo com outras crenças. Ajuda-nos a permanecer fiéis à verdade de que Jesus é o único caminho para ti. Senhor, protege-nos de relativismo que diz que todas as religiões levam a Deus. Dá-nos coragem para afirmar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mesmo quando isso não é popular. Pai, protege-nos de perseguir ou discriminar pessoas de outras religiões. Que amemos todos, mesmo aqueles que não partilham a nossa fé. Que sejamos conhecidos pelo nosso amor, não pelo nosso ódio. Senhor, protege-nos de medo de partilhar o Evangelho. Muitos cristãos têm vergonha de falar de ti. Dá-nos ousadia como deste aos apóstolos. Que não nos calemos diante de um mundo que perece sem te conhecer. Pai amado, pedimos proteção sobre os nossos momentos de fraqueza. Todos temos momentos em que a fé vacila, em que a tentação parece irresistível. Nesses momentos, segura-nos firme. Não permitas que caiamos. Senhor, protege-nos quando estivermos cansados demais para resistir. O inimigo ataca quando estamos exaustos. Dá-nos descanso quando precisamos, força quando estamos fracos. Que a tua força se aperfeiçoe na nossa fraqueza.
Pai, protege-nos quando estivermos sozinhos. Muitas quedas acontecem na solidão, quando ninguém está a ver. Lembra-nos de que Tu estás sempre presente, sempre a observar. Que isso não nos assuste, mas nos encoraje a viver com integridade. Senhor, protege-nos quando formos bem-sucedidos. O sucesso pode ser mais perigoso do que o fracasso. Não permitas que o sucesso nos suba à cabeça, que nos esqueçamos de Ti, que permaneçamos humildes em todas as circunstâncias. Pai, protege-nos quando formos mal compreendidos. Haverá momentos em que as nossas boas intenções serão interpretadas erradamente. Nesses momentos, dá-nos paciência para não nos defendermos desesperadamente. Que a verdade prevaleça no tempo certo. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos últimos dias nesta terra. Quando chegar a hora de partirmos, que estejamos preparados. Que não tenhamos medo da morte, mas confiança na vida eterna que prometeste. Pai, protege-nos de morte prematura. Se ainda tens propósito para nós aqui, prolonga os nossos dias. Mas se chegar o momento de partir, que seja na Tua vontade perfeita, não por acidente ou tragédia evitável. Senhor, protege-nos de morrer sem reconciliação com aqueles que amamos. Se há relacionamentos quebrados que precisam ser restaurados, dá-nos tempo e oportunidade. Que não deixemos palavras não ditas, perdões não dados. Pai, protege-nos de morrer sem ter cumprido o propósito para o qual nos criaste. Que possamos dizer como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que a nossa vida conte para a eternidade. Senhor, protege os nossos entes queridos quando partirmos. Consola-os no luto, supre as suas necessidades, dá-lhes esperança de que nos reencontraremos no céu. Pai Celestial, pedimos proteção sobre a nossa eternidade, que tenhamos a certeza da salvação, que saibamos que quando fecharmos os olhos aqui, os abriremos na Tua presença. Livra-nos de dúvidas sobre o destino eterno. Senhor, protege-nos de viver como se esta vida fosse tudo o que existe. Ajuda-nos a manter a perspectiva eterna. Que as nossas decisões de hoje sejam influenciadas pela realidade da eternidade. Pai, protege-nos de desperdiçar a vida em coisas que não terão valor eterno. Ajuda-nos a investir no que permanecerá. Que acumulemos tesouros no céu, não na terra. Senhor, protege-nos de chegar ao céu de mãos vazias. Que levemos conosco fruto do nosso trabalho para Ti. Que haja pessoas no céu por causa do nosso testemunho, da nossa generosidade, das nossas orações. Pai, protege a nossa coroa de glória que está reservada para aqueles que Te amam. Que ninguém a tire de nós. Que permaneçamos fiéis até o fim. Senhor Deus, pedimos proteção sobre este exato momento enquanto oramos. Que o inimigo não consiga roubar as sementes de fé que estão a ser plantadas agora. Que esta oração produza fruto duradouro na vida de cada pessoa. Pai, protege a unção que está sobre esta oração. Que ela não seja apenas palavras bonitas, mas que carregue poder transformador. Que vidas sejam mudadas, que cadeias sejam quebradas, que milagres aconteçam. Senhor, protege cada pessoa que está a ouvir esta oração agora. Onde quer que esteja, em que situação se encontre, estende a Tua mão poderosa sobre ela. Toca-a com o Teu amor, enche-a com a Tua paz. Pai, sela esta oração com o Teu Espírito Santo. Que as palavras aqui proferidas não voltem vazias, mas cumpram o propósito para o qual as enviaste, que produzam transformação real e duradoura. Senhor, que esta não seja a última oração que fazemos hoje. Que seja apenas o início de um dia inteiro vivido em comunhão contigo. Que oremos sem cessar, que permaneçamos ligados à videira. Pai amado, selamos tudo o que pedimos nesta oração com o sangue precioso de Jesus.
Sabemos que só temos acesso a Ti por causa do sacrifício do Teu Filho na cruz. É em nome de Jesus que apresentamos todas estas petições. Senhor, que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, nos proteja de todo o mal, nos cubra completamente, que estejamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Nenhuma praga chegará à nossa tenda. Pai, declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Declaramos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, entregamos este dia inteiramente nas Tuas mãos. Que seja um dia abençoado, protegido, frutífero. Que ao final dele possamos Te dar glória por tudo o que fizeste. Que possamos testemunhar da Tua fidelidade. Pai, vai conosco agora, enquanto saímos para enfrentar este dia. Que a Tua presença nos acompanhe em cada passo. Que o Teu Espírito nos guie em cada decisão. Que o Teu amor nos sustente em cada desafio. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Pai, queremos terminar esta oração agradecendo por nos ouvires sempre. Obrigado por nunca nos abandonares, por estares presente em cada momento das nossas vidas. Gratidão pela Tua proteção constante, mesmo quando não a percebemos. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta consciência da Tua presença. Ajuda-nos a viver este dia cheio de gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que coloquemos sempre Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Que este dia seja vivido para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração tocou o teu coração, partilha-a com alguém que precise de uma palavra de alento hoje. Escreve amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé e intercessão. Inscreve-te neste canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, agora e sempre. Vai em paz, protegido pelo Altíssimo. Amém. Amém.